Irmãos, eu quero que você dê umas boas-vindas com a salva de palmas ao pastor Hinaldo Camelo. Você já conhece ele. Pastor Hinaldo é amigo, servo de Deus, uma pessoa que eu aprendi a amar pela graça de Deus. E hoje está aqui para compartilhar a palavra do Senhor conosco. E eu quero que você curve sua cabeça agora, para que a gente ore pela vida desse servo de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos abençoado com bons amigos, com pessoas, ó Deus querido, que temem o teu nome e que fazem a tua obra com seriedade. E eis aqui conosco hoje o teu servo Hinaldo. E nós queremos, Senhor, te pedir a tua bênção sobre a vida dele, sobre o ministério dele, sobre a família dele, Senhor. E acima de tudo, ó Deus querido, que ele sempre mantenha um coração submisso ao teu querer e ao senhorio de Jesus Cristo. Pai, usa o teu servo como tu tem feito ao longo dos anos, para a edificação da tua igreja neste local. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero também cumprimentar todo o pessoal da NET, que está aí ligado no Brasil, enfim, aqui nos Estados Unidos, em diversos lugares. O privilégio de juntos partilharmos desses momentos. Eu vou convidá-los para que abram suas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Filipos, em especial a carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Dos versos 12 a 14, diz assim, Filipenses capítulo 3, dos versos 12 a 14, diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado, também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Essa carta de Paulo aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. E o interessante é que o apóstolo, ele tinha todas as razões para estar deprimido, porque ele estava confinado por paredes, afligido pelos amigos, ele estava preso, ele estava já em sua idade avançada. E ao contrário de muitos que em um momento de desespero, em um momento de prisão, em um momento de dor, é natural do ser humano o murmúrio, a lamentação, a queixa. Ele tinha todos os motivos para se queixar, mas não, ele escreve uma carta que 2000 anos depois tornou-se o quê? A carta da alegria, a proposta de Paulo da alegria. E nós estamos concluindo o ano de 2013. Um ano, como o próprio pastor Samuel disse aqui, passou de maneira muito rápida. Janeiro foi ontem e hoje nós estamos em dezembro. E quando vamos
peneirar o ano, para sabermos as divisões das datas, o que nos aconteceu, as nossas lembranças, a nossa memória, as nossas memórias falham, porque a passagem é muito rápida. Só que, durante a nossa existência, durante a nossa vida, nós vamos acumulando bagagens. As bagagens da vida. Com o passar dos anos, com o passar dos tempos, e sempre quando chegamos a um momento como este, de datas, por quê? Porque as nossas vidas são marcadas por datas. Vocês de vez em quando dizem assim: você se lembra em agosto de 2010? Você se lembra o que ocorreu em 12 de fevereiro de 2012? Nós marcamos a nossa vida por datas, acontecimentos que são relevantes, acontecimentos que nos trazem a memória, as nossas memórias, boas razões de emoções e comemorações, e outros acontecimentos que gostaríamos de nunca mais nos lembrarmos que eles aconteceram. Mas, felizmente ou infelizmente, a vida é assim. E o profeta Elias disse que todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas aqui. É interessante que quando nós estamos numa cidade como Washington, como Maryland, como clima frio, vocês têm essa experiência quase que diária nessa época de inverno, quando vocês vão à rua, que tem que vestir um casaco, que tem que botar um sobretudo, que tem que colocar um pullover. Quando você chega em casa depois de um dia tenso, exausto, você vai tirando as peças de roupa, você vai aliviando isso, até você ficar de calça jeans e uma blusa qualquer. Você se sente leve. Observem que a foto desse carro transportando bagagens, essas bagagens não foram postas nesse carro tudo de uma só vez. Mala por mala, pacote por pacote. Mas de repente, quando eles concluíram a arrumação, a bagagem estava excessiva, talvez no peso e no seu tamanho. E tem muitas pessoas na vida que caminham na sua existência com excesso de peso. Vocês sabem que as companhias aéreas americanas, já há algum tempo, delimitaram bagagem. Menor número possível. Quem quiser levar mais tem que pagar o excesso. E aí, quando nós observamos algo como a somatização das bagagens, dos pesos que vão sendo postos, e às vezes vão impondo sobre nossas vidas pesos, é preciso nós pararmos em um momento da vida, e esse é o momento essencial, e esse é o momento oportuno, e esse é o momento que Deus nos dá para fazermos uma reflexão de uma temporada que vivenciamos, chamada o ano de 2013, e vermos quais são os excessos de pesos, quais são as bagagens que nós não temos necessidade de andarmos com elas, carregar. Eu não sei se vocês já passaram por alguma experiência, como por exemplo, viajar para um outro país, para uma outra cidade, e levar muitas roupas, e observar que foram muitas roupas que você não usou nem a metade daquilo que levou. Mas você foi pondo dentro da bagagem. Esse casaquinho eu vou usar. Esse amarelinho combina com a calça jeans. Esse pretinho é que vai sair à noite. Esse branquinho é que vai sair de dia. Esse outro para aquela noite de jantar. Esse outro para quando eu for dar uma voltinha. E tal. E quando você viu, você encheu a mala de roupas.
E aí, quando chegou na cidade, passou 2, 3, 4 dias, você disse: não, não é possível. Isso geralmente ocorre muito com as mulheres. Existem consequências para as ações de todas as pessoas, exatamente como houve para Jerusalém. Nós somos um povo diferente, isso é verdade. Nós somos um povo separado, um povo escolhido. E eu acho que aqui não tem nenhum, porque eu não vi nenhum amém. Vou repetir: nós somos um povo separado, Amém. um povo diferente, Amém. um povo escolhido. Amém. Glória a Deus por isso. Eu estava dizendo e ninguém dava assim seja, assim seja. E por nós sermos pessoas diferentes, escolhidas, separadas, Deus deixou um manual de existência, que é a Bíblia Sagrada, para nós aprendermos a viver, inclusive não levarmos bagagens a mais daquilo que nós podemos suportar. Vocês já observaram quantas quinquilharias, não sei se vocês sabem que nome é esse, nós temos em casa guardado. E nós vamos somando. Compra mais isso, compra mais aquilo, mais essa marca, mais esse par de sapatos. Quando a gente observa, o país é convidativo para isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar nesse período de início de tarde, e só são 3 pontos para que os outros nós possamos abrangê-los de uma forma mais ampla, terça-feira, é o seguinte: é que o primeiro ponto é que nós sofremos consequência por nossas ações e pelos pesos das bagagens que resolvemos carregar. Diga que sim a quem está ao seu lado. Você está carregando muito peso? Não é o peso da gordura. Esse também é um peso que deve ser eliminado, porque, por exemplo, na minha idade, com 49 anos de idade, eu não vou mais crescer verticalmente. Se não tiver cuidado, só cresce de forma horizontal, para as laterais. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso também é excesso de peso. É uma laranja a mais, uma melancia a mais, uma caixa de chocolate a mais, e a gente acha que isso vai guardando, vai ficando aqui do lado, vai ficando do outro lado, vai caindo por aqui, depois vai caindo por aqui, e de repente está tudo caindo. E ele tem que usar todo tipo de amarra. Amarra aqui, amarra ali, cinta para isso, cinta para aquilo, aperta ali e a pessoa sai, parece um espantalho, de tanto aperto. Você está sofrendo de alguma coisa, irmão? Não, meu irmão, eu estou todo apertado. O excesso de peso. É interessante porque Deus ele nos convida de uma forma muito prática a que nós deixemos todo o embaraço, tudo aquilo que nos acorrenta, tudo aquilo que nos prende, porque a vida é muito curta, nós sabemos disso. Eu tenho repetido isso por diversas vezes, porque vale a pena dizer isso para você entender. A Bíblia compara a vida com 4 palavras: vapor, vento, neblina e sol. Tudo se dissipa de maneira rápida. Vapor, vento, neblina e sol. Então não vale a pena carregar excesso de peso na alma. E alguns excessos de pesos, ou excesso de peso,
São sentimentos, emoções, situações que deterioram a nossa maneira de existir. Às vezes são amarguras terríveis. Às vezes são momentos vivenciados de dores do passado, que esses acúmulos fizeram com que você, muitas vezes, nem sequer sorria mais. E às vezes você é uma pessoa cristã, conhece a palavra, mas parece que o peso, o excesso de peso, lhe faz caminhar de maneira lenta, lhe tira o sabor da sua própria existência. E às vezes você tem a impressão que está andando para frente, às vezes você tem a impressão que está caminhando ou correndo, e às vezes você está voltando para trás. Eu contei já esse exemplo aqui para vocês, e vale a pena contar, para que vocês tenham uma ideia de amarras nas nossas vidas. E eu contei esse exemplo para vocês de um rapaz que parou no carro, no semáforo, no sinal, e ao lado dele parou um ciclista. E o sinal abriu, o rapaz deu partida no carro, e quando ele ia quase 80 quilômetros, o ciclista passou por ele. Ele ficou impressionado com aquela velocidade, com aquele homem pedalava. E aí ele colocou mais velocidade, 120 quilômetros, então obviamente o ciclista ficou para trás. Mas daqui a 3 minutos o ciclista vem e passa por ele novamente, e ele disse, não é possível que o sujeito corra tanto, 120 quilômetros pedalando, e ele vai a 160, o ciclista fica para trás novamente, mas daqui a pouco o ciclista vem de novo, ultrapassando, e ele abre o vidro desesperado, olha, abre o vidro desesperado, Cici, nem a charrete de tia Betinha, a Rainha Elizabeth, ela abre mais o vidro assim. É assim. Ou no comando. E aí de repente ele abre o vidro e diz assim para o ciclista: amigo, o que é que você tem para correr tanto? Ele disse: amigo, pare o carro que o meu suspensório está engalhado no seu retrovisor. Quando você acerta, eu volto, quando você vai, eu vou. Antes que eu leve uma queda aqui, morra! Então às vezes é só a impressão que você está indo, mas as amarras lhe trazem para trás. Você acha que está indo e você está regredindo. É preciso você soltar o suspensório do retrovisor. Diga quem está ao seu lado: largue as amarras. Aquilo que lhe prende, solte hoje, em nome de Jesus. Liberte-se, dê um grito aí hoje, de tarde, diga assim: eu estou liberto, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Interessante que o segundo aspecto é quando você insiste nas lamentações. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, a Bíblia diz que ele, na nossa linguagem, ele catava os pratos dos entulhos. Ele pegava os utensílios e ele ficava resmungando, chorando. Quantas vezes comeu do bom daquele prato, ou se serviu da casa do Senhor, e derramava-se lágrimas e mais lágrimas de lamentação, de choro, de murmuração. Essa é uma das amarras que tem segurado muitas milhares de pessoas. Inclusive porque eu e você não podemos fazer mais nada pelo passado. Nós não temos o túnel do tempo para voltar atrás, para mudar a história. Mas nós temos a grande e maravilhosa possibilidade de mudarmos o curso da nossa história a cada novo dia. Não importa, você sabe que não importa mais
o que lhe foi acometido, não importa mais as agrulhas, não importa mais o que lhe ocorreu no passado. Você não pode, você não deve viver mais contando essas histórias que lhe amarram, que lhe aprisionam. Isso faz mal. Isso adoece a alma. Isso apodrece os ossos. Isso deixa o corpo enfermo. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, a nossa história são marcadas pelas datas. A data de nascimento é o nosso aniversário. A data de casamento. A data do primeiro neto chegar. A data do primeiro carro comprado. O ano em que você formou-se. O ano em que você veio para a América está marcado no seu calendário. O ano que alguns de vocês foram presenteados pelo Green Card, outros pela cidadania americana, está marcado. São datas que vão sendo marcadas na nossa história. Agora, é preciso sabermos quais são as datas que nós queremos escolher para vivermos com elas. E quais são as datas que nós queremos descartá-las, apagá-las da nossa história, porque não vale a pena trazermos a nossa. É isso. Coisas acontecem com todas as pessoas. Não adianta você ficar perguntando, mas por que isso? Por que aquilo? Adianta, sabe o quê? Adianta você olhar hoje para o céu, para o clima, para o mundo aí fora, para as pessoas que estão aos seus arredores, e você dizer assim: louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui me ajudou o Senhor. Eu duvido que na casa de um justo falte o pão. Eu duvido, eu desafio algum cristão verdadeiro que teme a Deus, que busca a Deus, que é fiel a Deus, dizer assim: Deus já me deixou na mão, faltou tudo para mim. Pode ter faltado até alguma coisa, mas Ele envia pessoas para alimentar, para sustentar, para abrir uma porta, para me dirigir, para segurar a sua mão, para dizer assim: até aqui eu estou com você. Agora nós temos que tirar essas bagagens. Sabe, olha, eu louvo muito a Deus pela amizade que eu tenho com o Samuel, com o Luciano. Essa é uma amizade de quase 10 anos. Nós nos falamos sempre por telefone, por FaceTime, por essas tecnologias modernas de hoje. E vocês são agraciados pelos pastores que vocês têm. Aliás, um parênteses aqui, está vindo um pastor. João Pessoa produz muitas coisas boas, principalmente pastores, sem nenhuma falsa modéstia. E está vindo um pastor de João Pessoa, de missões aqui em março. Eu disse para o pastor Luciano que aquele homem é um bicho em extinção. É porque eu não conheço alguém tão dedicado à obra missionária. Aquele rapaz, ele vive, ele respira missões. No Nordeste do Brasil, ele vai na casa dos pobres. Ele disse que ele me contou um dia desses que ele entrou numa casa de uma senhora de 70 anos. Aquele caseiro do Nordeste, lá no meio do sertão, do nada. E a mulher disse que a maior honra da vida dela foi receber aquela visita. Ela nunca havia recebido uma visita. Ele disse que já entrou em casas que não tinha alimento, tinha água no fogo e uma pedra, fazendo um chá que eu não sei o que é, para se alimentar. E às vezes, quando eu e você nos pegamos, murmurando, reclamando, somente a renovação das misericórdias de Deus e a sua graça
Eu tenho a impressão que Deus não dá ouvidos. Diz assim, eu não vou nem ligar para o que eles estão reclamando. Porque eles não sabem o que é fome, o que é frio, o que é abandono, que são muitas mazelas que há nesse planeta. É por isso que nós temos que nos desvencilhar de tudo aquilo. Olha, é preciso, esse ano Deus falou muito comigo, porque eu confesso a vocês, eu não tenho medo. Eu passei esse ano quase que murmurando, reclamando. E aí Deus me deu uma prensa grande. E aí você, bem quietinho, como assim, no canto de parede, Senhor, desvia os teus olhos de mim. Olha para outro que está murmurando, em nome de Jesus. E aí o Senhor tem misericórdia. Ele ama. Para construir o novo, é preciso se desvencilhar das amarras, das amarguras, das agrulhas que nos prendem. Olha só, a vida é um mistério, uma complexidade muito grande. Deus é tão complexo, Deus é tão grande, Deus é tão imensurável. Nós não temos como. Eu estava falando, eu estava observando, eu disse isso para vocês, mas vale a pena dizer de novo. Eu quando imagino, eu fico maravilhado com esse dado. Quando eu imagino que o globo terrestre, o planeta Terra, a sua circunferência, tem 39.800 quilômetros para você dar a volta na Terra. Quase 40.000 quilômetros. É pouco, mas é o diâmetro da Terra. E aí você imagina que o corpo humano, eu e você, temos 160.000 quilômetros de vasos, veias e artérias. 160.000 quilômetros. 4 vezes mais o diâmetro da Terra. De vasos, veias e artérias. E aí você imagina o grau de complexidade, de grandiosidade de Deus, para que Deus se preocupe com a sua existência, com a minha existência, para que Deus tenha preocupação com o alimento posto à sua mesa, para que Deus tenha preocupação com uma porta de trabalho, para que Deus tenha preocupação com os mínimos detalhes concernente o seu existir. Aleluia! Glória a Jesus. Apesar do ano difícil para muitos, 2013, mas ainda assim, você tem grandes motivos, e o maior de todos, para glorificar e agradecer a Deus. Você está vivo. Diga quem está ao seu lado e pergunte: você está vivo, meu irmão? Você está vivo? Você está vivo, meu irmão? Se você está vivo, dê glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por último, e é muito importante que nós tenhamos essa atitude. Muito importante que tenhamos essa atitude. Só quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que nos dá esperança? O que foi que o apóstolo Paulo disse aqui em Filipenses 13, quando ele disse assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Jesus. E o que é que dá esperança ao cristão? O que é que motiva o coração do cristão? Jesus. É que um dia vamos nos encontrar com Ele. É que um dia vamos estar na região celestial. É que um dia vamos ter a vida eterna de gozo e paz.
é que um dia vamos morar no céu, e o céu não é aquele espaço verde, cheio de gente vestindo de branco, um velhinho barbudo, que geralmente as telenovelas mostram. Aquilo é o sanatório, lugar de doido. O povo tudo assim, andando, vestido de branco. Né? O céu é um lugar inimaginável. Então, trazer à memória as coisas que nos dão esperança. Foi difícil o ano de 2013, mas será de vitória o ano de 2014. Ninguém passa por essa vida só ganhando. Nós temos perdas na vida, mas as perdas são instrumentos de ensinamentos. As perdas vêm para nos ensinar a sermos pessoas melhores, mais humildes, mais quebrantados, pessoas que dependam mais de Deus, porque se muitas coisas não tivessem ocorrido na sua vida, você não estaria aqui neste lugar de joelhos buscando a Deus. Estaria com o nariz inclinado, porque essa é a nossa natureza. A nossa natureza é ruim, a nossa natureza é pecaminosa. Nós somos seres humanos inclinados. A nossa inclinação é para o mal, diz a Bíblia. Não há ninguém bom, diz a Bíblia. Bom só Deus. Agora, Cristo em nós nos torna pessoas melhores, porque o nosso caráter vai sendo moldado por Jesus Cristo. Aquilo que eu fazia não faço mais, as práticas que eu tinha antes não pratico mais. Por quê? Porque Cristo habita em mim. Amém. Glória a Deus. Agora, é preciso aliviar as bagagens. E é tão verdade essa questão de bagagens na somatização da nossa vida, da nossa estrada, que o próprio Jesus Cristo diz assim: vinde todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos Aliviarei. tomai de mim, eu que é leve. Eu não sei se vocês algum dia já se sentiram assim como esse carro, sobrecarregado, peso demais. É o peso do irmão que liga do Brasil todos os meses para pedir mais dinheiro. É o peso de que nunca está satisfeito em casa, tem que ser sempre mais. E você anda assim, que uma pessoa pesada. E são sobrecargas. E a própria palavra está dizendo sobre, acima, sobrecarga, que você não deve carregar. E aí, o carro tem uma possibilidade de carregar só aquele determinado peso. O nosso corpo também só tem um determinado limite de suporte de peso. E quando você bota o sobrepeso, você vai em algum lugar estourar, cansar, cair em algum momento. Então, a palavra de hoje para o final de 2013 é o seguinte: não carregue peso que você não deva carregar. Joga fora hoje, pela tarde, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Ah, pastor, se em janeiro de 1964 eu tivesse me casado com um oficial da Marinha, hoje eu estaria morta, porque a senhora teria passado a idade. Então, não adianta voltar ao passado. O passado nós temos que olhar para frente. O que é que eu posso fazer a partir de agora, de hoje? Mudar a minha história. Aí eu vou na terça-feira dizer como nós vamos mudar a nossa história em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: amém. Curva sua cabeça, feche os seus olhos agora. De cabeça baixa, de olhos fechados. Faça uma retrospectiva rápida da sua vida. Talvez aquilo que tenha sido excesso de peso, aquilo que não lhe pertence, e você foi muitas vezes obrigado a carregar,
ou você mesmo trouxe para si o que não lhe pertencia. E você entendeu a mensagem de hoje. Deus dizendo assim: esqueça das coisas que ficaram para trás. Olhe para mim. Dizendo assim: traga somente a sua memória as coisas que vão lhe dar esperança. E dizendo assim: você não precisa carregar isso. Se você entendeu a mensagem, e aí mesmo sentadinho em seu lugar, deseja que eu ore por você. Há algo em seu coração, há algo de excesso de peso que você precisa tirar hoje. Se você deseja que eu faça, que eu ore por você, levante a mão e você estiver. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Diga: Senhor, eu não quero carregar mais isso. Eu não quero mais andar com esse peso. Se você precisa, olhe só o que o versículo diz. Prestem bem atenção. Vinde todos a mim. Ele não disse alguns, ele disse todos que estão cansados e sobrecarregados. Agora, numa atitude de adoração, numa atitude de confissão, numa atitude de temor e devoção. Todos vocês que levantaram os braços, vocês vão vir aqui à frente agora em nome de Jesus. E vocês vão deixar o peso. Vocês vão estar vivenciando o que a Bíblia diz. Nem todos estão cansados e sobrecarregados. E aí vocês vão numa atitude de quem está deixando realmente o peso, tirando dos ombros e colocando no altar do Senhor, colocando na presença de Deus. Você não vai entrar no ano de 2014 com mais esse peso em nome de Jesus. Você vai deixá-lo aqui agora no altar. Agora olhem para mim, todos vocês que estão. A Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz, que Deus ele não resiste a um coração quebrado. Um grande pregador disse que todo homem que se ajoelha diante de Deus se mantém de pé diante de qualquer situação. Então, se você sente o desejo, se põe de joelhos. E diga ao Senhor: Deus, eu entendi a tua palavra hoje. Eu entendi o momento específico que o Senhor falou comigo. E essas bagagens eu não quero mais carregá-las. Eu não tenho para que chorar o choro que não é meu. Eu não tenho por que ter a responsabilidade de uma vida que não é a minha vida. E nós estamos aqui na frente, Pai, de joelhos, dizendo assim: eu quero, eu desejo ser liberto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não vou mais carregar o peso que não me pertence. Eu vou sair daqui hoje, nesta tarde, com a palavra profética de que levarei o fardo do Senhor, que é leve e suave. Deus amado,
Deus eterno, nós te louvamos porque a tua palavra nunca volta vazia. A tua palavra tem endereço certo. A tua palavra tem coração certo. A tua palavra é aquela que revigora a alma, que fortalece. A tua palavra é aquela que restaura o homem por completo. A tua palavra é aquela que a Bíblia diz que é viva, poderosa e eficaz. Santo Deus, obrigado, Deus. E abençoa a vida de cada um dos teus filhos que aqui se encontram. Em nome de Jesus.